Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alesp Conecta. E para conversar com a gente hoje eu trago o Rodrigo Damasio, ele que é advogado especialista em recuperação judicial. E esse é o tema do nosso Alesp Conecta de hoje. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pelo convite, Tayana. Eu que agradeço. Eu acho importante a gente entrar nesse tema, né? Devido aí essa pós-pandemia que nós estamos passando, a gente passou por um período aí atípico para todo mundo, né, Rodrigo? E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente hoje como está a questão do cenário, né, no país de recuperação judicial nas empresas hoje. Infelizmente nós tivemos um grande aumento aí dos pedidos de recuperação judicial e de falência, né? Para você ter ideia, de maio para abril, nós tivemos aí um aumento dos pedidos de recuperação judicial em torno de 68%, segundo os dados da Boa Vista, e desses pedidos, 61% foram confirmados, né? Foram deferidas as recuperações judiciais. De outro lado, os pedidos de falência subiram na ordem de 30%, todavia, teve um decréscimo de 3,5% com relação ao deferimento dos pedidos de falência. E, Rodrigo, qual é o papel, né, de um administrador judicial, então, nesse processo, nesse caso, então, de recuperação judicial? Nós trabalhamos com a empresa Damasio Consultoria e Recuperação Judicial. É uma empresa que é indicada nos processos para trabalhar como administrador judicial, nas falências e nas recuperações. E normalmente o juiz nomeia uma pessoa física como sendo responsável por esses processos. Aí, no caso, eu recebo essas indicações e o papel fundamental do administrador judicial é auxiliar o juiz com a apresentação de relatórios mensais, relatórios às vezes até quinzenais, semanais, dando todos os relatos dos processos e dos processos correlatos das recuperações e também no caso das falências. O outro papel do administrador judicial na recuperação, e muito importante, é a fiscalização da empresa recuperanda, a empresa que pediu a recuperação. Algumas vezes, o juiz também nomeia um gestor judicial. Nós também realizamos esse trabalho em alguns casos. Por que a nomeação do gestor judicial? Em alguns casos, existe algum tipo de suspeitas dos administradores antigos da empresa e, por vezes, também os próprios credores solicitam a nomeação de um gestor judicial que tem por objetivo realmente administrar a empresa e fazer, de fato, a recuperação ser cumprida de acordo com o que foi planejado, tá? Já na falência, o papel do administrador judicial, ele é diferenciado. O objetivo dele é fazer a arrecadação dos bens da massa falida, né, da empresa que faliu, e cuidar desse patrimônio. Esse patrimônio ele irá ser avaliado por um engenheiro, posteriormente ele será vendido por um leiloeiro e todos esses valores serão convertidos para o processo falimentar, que tem um único objetivo, que é fazer o pagamento de todos os credores daquela massa falida. Então, o administrador judicial ele tem também por obrigação cuidar e devidamente credenciar esses pedidos de habilitação
desses credores da massa falida. E, por fim, ele organiza o pagamento, junto, lógico, com a autorização do juiz, coordena o pagamento a esses credores e, por final, faz a prestação de contas nos autos para o encerramento da falência. Agora, Rodrigo, há pouco tempo a gente até gravou um programa aqui com um economista, a gente estava falando um pouquinho sobre a situação econômica do país, né, com a pandemia, e aí a gente pôde falar um pouquinho da agricultura, do agronegócio, que de todos os setores, dentro do possível, foi um dos que teve menos, digamos, queda, né, na economia. Dentro do possível, claro que teve. E a gente sabe que também é um setor que algumas pessoas tiveram que pedir realmente, algumas empresas tiveram que pedir a recuperação judicial, algumas foram à falência. No caso do agricultor, como funciona então esse processo de recuperação judicial ou de falência? No caso da agricultura, eu fui convidado, inclusive, para fazer uma palestra no Instituto de Economia Agrícola, né, junto à Secretaria da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, pela senhora Terezinha Franco, né, que é pesquisadora do Instituto e coordenadora desse ciclo de seminários. Dentro do agronegócio, foi aprovado recentemente, em 7 de abril foi sancionada pelo nosso presidente, a lei do agronegócio, que destaca, entre outros aspectos, o financiamento e a viabilização financeira do setor. Essa nova lei do agro, na verdade, eu acredito que ela vem inviabilizar a recuperação judicial, e esse é um ponto de destaque que nós estaremos falando nessa live junto à secretaria. Agora, já que você falou aí já então desse evento que vocês vão fazer, dessa palestra aí junto à secretaria, eu queria que você explicasse para quem está em casa, né? Qual a importância dessa live, desse evento que vocês vão fazer agora para o agronegócio, nesse momento, nesse pós-pandemia, e também agora com essa nova lei, né? Perfeito. Essa palestra, não, esse seminário, essa conversa, ela será realizada no canal da Secretaria do Negócio. Ela será agora na próxima quarta-feira, no dia 30/9, às 14 horas. A nova lei do agro, além de destacar esses aspectos voltados ao financiamento do setor, concede uma maior segurança jurídica para as instituições financeiras e para o mercado de capitais. A importância de fazer esse debate, nós ressaltamos que os bancos, apesar de ter terão essas garantias, mas ela, de uma certa forma, prejudicará o agronegócio como um todo com relação aos pedidos de recuperação judicial. Isso se dá exclusivamente porque essa nova lei ela vai trazer o patrimônio de afetação, né? É um conceito já antigo que tem nas incorporações e que agora está sendo trazido aqui para o agronegócio. E esse é o cenário que nós vamos estar conversando agora no dia 30. E se você puder até adiantar, não sei se é um assunto que você talvez só possa falar realmente aí nessa live, qual é a situação hoje, né, do agronegócio no país? Como eu falei para você, a gente conversou há pouco com o economista, ele falou um pouquinho da economia como tá, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa como tá esse setor hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo. Olha, o agronegócio,
existem vários pontos polêmicos no meu ponto de vista no agronegócio. São casos realmente polêmicos com relação a ambientalistas e o agronegócio. Para você ter ideia, hoje no país, nós só fazemos a produção em torno de 10% de todo o território nacional, né? Então, o agronegócio, no meu ponto de vista, ele tende e tem capacidade para crescer, né? E com com essa nova lei do agronegócio, apesar de inviabilizar, no meu ponto de vista, um pedido de recuperação judicial, na verdade, ele traz uma maior segurança para as instituições financeiras, assim como para o mercado de capitais, né? E, consequentemente, ele propicia um maior investimento no agronegócio. Tanto ela traz bastante com relação ao patrimônio de afetação, né? Então você não tem ali uma cédula de crédito onde o produtor rural ele vai alienar todo o patrimônio dele. Ele vai lotear o seu terreno, a sua fazenda, né? E vai obter vários tipos de crédito e emitir vários títulos para obtenção de crédito. Então, isso vai facilitar para o agronegócio e vai possibilitar aí um grande fomento para o mercado. E a gente focando então agora nessa nova lei, né? O senhor tem citado bastante, porque é uma grande mudança, realmente é uma grande novidade. Eu queria que o senhor pudesse falar então dos impactos, né, das principais mudanças, também dos pontos positivos e negativos, então, da nova lei. O impacto principal dessa nova lei, ela realmente é com relação ao patrimônio de afetação, tá? Esse é o principal impacto dessa nova lei. Os aspectos voltados para o financiamento, que vai viabilizar o setor, né? No meu ponto de vista, vai inviabilizar algum pedido de recuperação judicial. Óbvio que essa lei ainda vai entrar em vigor, existe discussões com relação a isso no Supremo, né? Então, as coisas ainda vão ter que se acomodar, tá? Mas o grande impacto desta lei realmente é no seu artigo 6º com relação ao patrimônio de afetação, né? Que é o acervo patrimonial que compõe o terreno, as benfeitorias, e desvincula do patrimônio total do produtor e ele poderá obter mais créditos, vamos falar assim, para sua financiamento do seu negócio. Esse é o principal ponto da lei, realmente. E aí, então, o ponto negativo, o principal ponto negativo para você, qual é? Para mim, o principal ponto negativo, na verdade, apesar dessa nova lei trazer uma maior segurança jurídica para as instituições financeiras e para o mercado de capitais, segundo a lei, se o produtor rural passar por alguma necessidade, tiver algum problema com relação à sua safra, e em último caso tiver a necessidade de pedir uma recuperação judicial, esse patrimônio de afetação ele não entra na recuperação. Ou seja, apesar dele continuar sendo o proprietário daquele patrimônio de afetação na matrícula, ela está alienada ao banco e ela não entra nesse pedido de recuperação. E não entra também num pedido de falência. Ela não pode ser penhorada em nenhuma hipótese, né? Então, esse seria o ponto negativo, né? Com o patrimônio de afetação, ele transfere, a propriedade continua sendo dele, mas ele não pode alienar
novamente aquele pedaço de terra, né? E se ele tiver alguma necessidade e entrar com pedido de recuperação judicial, aquilo vira extraconcursal. Esse seria o ponto negativo. E para 2021, né, após também essa nova lei, tudo que está acontecendo, essa pandemia, esse pós-pandemia, qual a expectativa de vocês para as empresas, então, para o ano que vem? E quando o senhor acha que deve melhorar, então, o agronegócio, deve recuperar aí tudo que perdeu nesse período? O mercado do agronegócio no Brasil, realmente, ele vai muito bem. Como eu disse, atualmente nós só utilizamos 10% de toda a capacidade do agronegócio em relação ao terreno, ao Distrito Federal que nós temos. Com essa nova lei, realmente vai facilitar e muito os investimentos no setor, a abertura do mercado de capitais, o investimento dos estrangeiros. Então, a perspectiva do agronegócio realmente é de um crescimento fantástico, como vem sendo nos últimos anos. Então, o senhor considera também que de todos os setores, o agronegócio foi o menos afetado aí com a pandemia, né? Certamente o agronegócio foi o menos afetado. E é o setor, então, que deve ter uma recuperação mais rápida do que os outros, já que a gente fala que a economia mesmo deve ser retomada aí, deve conseguir recuperar o que perdeu nos próximos 2 anos. Então, você acredita que 2021 vai ser um ano muito bom também para o agronegócio? Eu acredito que será um bom mercado, continuará crescendo, né? Com a pandemia, na verdade, nós tivemos a principal afetação nos pequenos produtores e nos produtores familiares, né? Isso por quê? Porque eles não tinham como fazer as suas vendas, né? Então, a grande solução que foi dada para isso foi com relação às cooperativas e às associações dos pequenos produtores e dos produtores familiares. E muitos deles, com o uso da internet e o uso de sites e a primeira industrialização ali da sua matéria-prima, eles realmente, em alguns casos, conseguiram superar a pandemia. Só que nós precisamos ainda ter um investimento por parte do governo com relação à infraestrutura. Por quê? Porque muitos pequenos e médios produtores, eles não têm acesso à internet, né? Nós não temos uma rede Wi-Fi disponível. Em alguns casos, elas têm um determinado custo que alguns produtores às vezes não podem arcar, e outras vezes a internet nem chega em determinados locais onde o produtor está. Então, no meu ponto de vista, o governo precisa fazer sim um investimento nesta infraestrutura com relação à internet, o acesso à internet. Agora, falando um pouquinho, Rodrigo, sobre o evento que vai ter, então, no dia 30 do 9, em que você vai estar participando também. Vai ser, então, no YouTube, né? Vai acontecer pelo YouTube da Secretaria da Agricultura, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para quem está em casa e convidasse também para que as pessoas acompanhassem, já que é uma novidade, uma importante live, né? Um assunto muito importante, vocês vão debater muitas coisas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho e chamasse também o pessoal de casa para participar, para assistir essa live também. Perfeito. Essa live acontecerá agora no próximo dia 30, né? Do 9. Será às 14 horas. Gostaria novamente de agradecer aqui o convite da Terezinha Franco, né? Nós vamos estar fazendo uma apresentação de todo o agronegócio, porque ele é muito grande, o agronegócio ele realmente é muito grande, envolve muitas empresas, muitos setores,
nós temos empresas de transporte, temos empresas agrícolas, máquinas agrícolas, né, melhor dizendo, e nós vamos dar uma base também sobre a parte contábil, a importância da contabilidade, a importância do compliance, a importância de uma auditoria interna, a importância de toda uma reorganização para que realmente o agronegócio, o pequeno, médio produtor e até mesmo os grandes produtores não venham solicitar a recuperação judicial e muito menos a falência, né? A falência é o pior dos mundos. Então, a gente pretende passar algumas informações, discutir a recuperação judicial com relação a a nova lei do agro, tá? E vamos deixar aí essa dúvida, né, para chamar as pessoas, se o agronegócio realmente vai conseguir fazer esses pedidos de recuperação, qual a forma para se recuperar, né, esse pós-pandemia, como se reestruturar, né, o patrimônio de afetação. Eu já disse que é o artigo 6º da lei, mas nós vamos estar fazendo todas essas abordagens e convido a todos a estarem assistindo a esta live. E para você, qual que é o principal ponto aí que vai ser discutido na live? Se você puder adiantar também se terão outros participantes nessa live também. Na verdade, eu estarei fazendo toda a apresentação, a discussão e conversa com os participantes, tá? Vamos fazer essa base, dar esse conceito básico, tá? E falar também com o produtor rural de como fazer essa reorganização, como fazer essa reestruturação, quais são os mecanismos de renegociação junto com os bancos, fornecedores, e está discutindo a recuperação judicial. Mas o objetivo, embora nós vamos estar falando sobre a recuperação judicial, o meu grande objetivo é que o agricultor ele não peça a recuperação judicial, porque a recuperação judicial, além do próprio judiciário ser muito complexa o processo, ele também é caro, né? Não é um processo barato, né? Ele realmente é caro, todo o processo de recuperação judicial. Então, o nosso grande objetivo é realmente discutir a recuperação, mas dar todos os mecanismos possíveis para que o agricultor, para todo o agronegócio em si, não faça a solicitação, não entre com pedido de recuperação judicial. E uma outra dúvida, vai ter um canal de interação, então, para que quem está interessado em participar e tirar dúvidas na live consiga tirar dúvidas com você também? Vai ter esse espaço? Sim, eu já participei algumas vezes de alguns programas como esse que é feito pelo YouTube. As pessoas pelo chat podem fazer as suas perguntas e elas serão todas respondidas ao vivo após a apresentação ou mesmo durante, né? Como eu fui professor por algum bom tempo, eu normalmente gosto dessa interação e durante a nossa conversa, que as pessoas realmente possam fazer as suas perguntas e que elas sejam respondidas prontamente, porque isso dá mais dinâmica às apresentações. Agora, Rodrigo, para finalizar também, a gente está chegando nos minutinhos finais do nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, então, também, da sua especialidade aí nessa área. Queria que você falasse do seu trabalho com o agronegócio também. A gente sabe que você é advogado especialista em recuperação judicial e você falou que também o agro é uma das suas áreas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Obrigado pela oportunidade.
nós trabalhamos com perícias judiciais. A Damásio Consultoria possui perito contábil, perito engenheiro, leiloeiro. Para trabalhar nas falências, nós também temos o Dr. Remy, que trabalha conosco na parte de investigação financeira de ativos. Temos o Dr. Jorge, que é um ex-procurador e promotor de justiça, que também nos auxilia com alguns pareceres técnicos na área de advocacia. Temos advogados, e desde 2001 nós trabalhamos no judiciário, tá? Então são quase 20 anos, trabalhamos atualmente para mais de 350 juízes em todo o estado de São Paulo. Temos mais de 60 processos na área de falência, mais de 10 processos hoje na área de recuperação judicial. Então, esses são os trabalhos que nós executamos. E no agronegócio, nós já atuamos em diversas linhas, tanto na área alimentícia, como em fazendas, em falências, recuperação judicial propriamente dita. Eu nunca peguei de uma fazenda, mas temos falências na área de gado, em Bauru, na região de Bauru, que nós fazemos atuação. Mas nós podemos comentar. Bom, são inúmeros processos, né? Na verdade, aqui no escritório nós temos mais de 2.500 processos, quase 3.000 processos que nós atuamos hoje. Tá certo, Rodrigo. Eu queria agradecer aí, então, os esclarecimentos, o tempo que você tirou aí da sua agenda para conversar com a gente. Desejo já sucesso na live, que a gente possa ter conteúdos como esse ainda, futuros também, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi mais um Alesp Conecta. Para você rever esse programa, é só acessar o nosso canal do YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.